Conta-se a história de um certo rapaz que navegava em alto mar junto com a tripulação do seu barco e de repente um naufrágio acontece e ele é submetido então a tempestades e ondas bravias. Então aquele homem sucumbe com o seu barco. Quando ele consegue chegar a uma determinada ilha e quando ele avalia a situação, ele percebe que só ele sobreviveu. Então ele cai prostrado de joelhos agradecendo a Deus porque ele sobrevivera àquela situação. E então ele começa uma luta tremenda, vivendo em um lugar deserto, sem comida, sem recursos fáceis, e aquele homem então, procurando as coisas ali que chegavam àquela ilha, ele consegue montar uma estrutura e ficar ali embaixo para se proteger do sol, das tempestades, do frio. E começa a sua luta então, procurar comida, água, o seu sustento diário, a sua provisão. Aquele homem com muita gratidão no coração, sempre agradecendo por cada oportunidade, por cada pé de coqueiro que encontrava, por cada caça que ele obtinha, e ele muito agradecido a Deus. Em uma determinada situação, ele, depois do seu barraco construído, ele vai atrás de caça, de água, de sustento, de provisão, e de repente, de longe, ele olha uma tempestade se formando e um raio cai exatamente em cima da sua barraca. E ele desce daquele local e vai em prantos ali, não acreditando no que estava acontecendo. E quando ele chega lá, ele cai prostrado e perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo, por que tudo aquilo acontecia com ele. E ele então dorme com tanto choro, e ele ali desfalecido consegue dormir, ou na verdade é forçado a dormir por causa da situação. Quando ele acorda sendo tocado por alguém. Quando ele abre os seus olhos e olha, ele percebe que a ajuda havia chegado. Então a primeira pergunta que ele faz: como vocês me encontraram? E então o socorro diz para ele: nós vimos o seu sinal de fumaça. A moral dessa história é: muitas vezes quando nós achamos que tudo está perdido, que tudo caiu bolso abaixo, é exatamente naqueles momentos que Deus traz a solução para nós. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por situações assim, onde você olhou a circunstância e você disse: agora acabou, agora é o fim. E naquele momento, através daquelas circunstâncias, Deus providenciou a salvação. Eu queria tratar hoje sobre um episódio conhecido como Jesus andando sobre o mar. Ele está registrado em Mateus 14, Evangelho de São João, capítulo 6, e o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos abordar a temática de Marcos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. E enquanto você abre, eu vou trazer a seguinte temática: nós passamos por lutas, mas temos um Deus que controla todas as coisas. Nós passamos por lutas, mas temos um Deus que controla todas as coisas. Abra lá então Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Acredito que você já deve ter tido tempo para abrir, e caso não, nós vamos fazer uma oração ao Senhor. E só lembrando que a gente ora porque nós entendemos a nossa dependência de Deus em tudo que nós vamos fazer, né? Eu me lembro que numa pregação que eu dei em João capítulo 21, quando Pedro diz: vamos pescar, e os discípulos dizem: vamos junto contigo. E aqueles homens vão para o mar certo, são os homens certos para a pesca, com o material certo, rede e barco. E os homens de pesca e o lugar certo para pescar, mas eles não apanham nada. Mas quando Jesus dá a ordem: joguem a rede do lado tal do barco, e quando eles jogam, eles apanham tudo. E aquele texto ensina para nós que por mais que a gente tenha os recursos, por mais que a gente saiba o que está fazendo, por maior que seja a nossa experiência, nossa dependência sempre tem que estar no Senhor. Então, não é porque é uma rotina, não é porque é uma prática que todos fazem. Apesar de já ter orado antes, apesar dos pregadores orarem antes, apesar dos pregadores orarem para pedirem direcionamento a Deus, pedirem capacitação a Deus, então é mais uma forma de mostrarmos que somos completamente dependentes dele. Oremos então. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais essa oportunidade. Te louvo por causa desses recursos que o Senhor tem nos proporcionado. Em meio a esse isolamento social, o Senhor tem nos proporcionado a oportunidade de nos reunirmos com os nossos irmãos através desses instrumentos. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de levar o teu Evangelho, de levar a tua palavra a
casa desses irmãos que estão reunidos, a outras pessoas que não conhecem ainda o Senhor, estão tendo a oportunidade de aprender. Quero louvar o Teu nome e pedir para que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, nos estimule e nos faz Te conhecer melhor para confiarmos nas Tuas promessas cada vez mais. No nome de Jesus eu oro. Amém. Marcos 6,45 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria-lhes tomar a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou e ficaram entre si atônitos. Então, para a gente poder entender e tirar algumas lições importantes desse texto para as nossas vidas, eu queria começar tratando um pouco sobre o contexto. Quem é Marcos? Nós temos aí esse escritor, ele não era apóstolo, lembrando que ele não fazia parte ali dos 12. Marcos tinha também outro nome, João Marcos. O nome João vem do hebraico e o nome Marcos era um nome romano, João Marcos. Ele era filho de uma mulher cristã que geralmente hospedava pessoas em sua casa, lá em Atos 12. Ele participou da primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo, e Barnabé, e ali no meio da viagem ele desiste e volta. Mas ele foi um grande homem. Jerônimo, que foi conhecido como um dos pais da igreja, ele falou que Marcos ele havia viajado para Alexandria, no Egito, e começou um trabalho ali, e ele era alguém muito influente naquele primeiro século. O apóstolo Paulo, alguns anos depois, em 2 Timóteo 4,11, quando ele está na sua prisão, sua segunda prisão, numa masmorra, ele manda Marcos vir e diz para Marcos ir até ele, porque é muito útil, Então houve essa inversão no conceito de Paulo a respeito de João Marcos. Todos sabem que o apóstolo Pedro chama Marcos de filho na fé, Ele é muito querido e todo mundo sabe, os teólogos, os estudiosos sabem que João Marcos era um discípulo e foi grandemente instruído pelo apóstolo Pedro. Pedro chama de meu filho na fé lá em 1 Pedro 5,13. Ele escreve esse evangelho para mostrar, nós sabemos que, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que os evangelhos são tão parecidos? Porque quem escreveu os evangelhos, por exemplo, Lucas, que também não era apóstolo, ali um dos 12, Lucas ele escreveu, fez um apanhado muito acurado e escreveu para um amigo chamado Teófilo, E João, por exemplo, ele escreve um evangelho mais universal para mostrar que Jesus era o Filho de Deus, certo? Mateus, ele já escreve para judeus, para mostrar que Jesus era o Rei, o Messias. Marcos, ele escreve para os cristãos em Roma, para mostrar Jesus como sendo um servo. Então, parece, às vezes a gente está lendo, sem uma certa instrução, parece que cada um deles escreveu para nós, escreveu com o que é conhecido como evangelhos sinópticos, ou com a mesma visão. Então, eles escreveram assim porque eles escreveram para pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Então, Marcos escreve esse evangelho. Entendendo isso aí, o contexto da situação aqui de Marcos 6 é a multiplicação dos pães. Aqui, Jesus, com essa multiplicação dos pães e também a falta de entendimento das pessoas, ele quer mostrar aqui, com essa passagem, a sua compaixão. Você tem ali uma grande multidão ali seguindo Jesus, ele mostra quão compassivo ele é com as pessoas, ele se preocupa com as necessidades das pessoas, ele quer mostrar também e evidenciar o seu poder como uma forma de testemunhar que ele era o Messias, o enviado de Deus.
Então, tudo isso, Jesus não estava só interessado em fazer um milagre ou saciar a fome daquelas pessoas, mas ele se preocupa também com as necessidades das pessoas, isso fica muito evidente. Mas, acima de tudo isso, ele queria provar a sua messianidade, mostrar que ele, de fato, era o Messias. Você precisa entender que, naquela época, muita gente havia aparecido, muitas pessoas surgiam, muitos loucos apareciam ali, dizendo que era o Messias. O livro de Atos cita Teudas, cita Judas, que conseguiu levar algumas pessoas e enganar. Então Jesus precisava mostrar que ele de fato era o prometido, o escolhido de Deus, que era aprovado por Deus. Então, o propósito dos pães, da multiplicação, Jesus era o pão que descia do céu. Mas as pessoas não entenderam isso, elas ficaram muito empolgadas com comida. O relato de João 6, Jesus diz para a multidão: vocês estão me procurando não pelos sinais, mas pela comida que perece. Né? Então, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. As pessoas perguntam: que obra é essa que a gente tem que trabalhar e fazer? E Jesus diz: a obra de Deus é essa, creia naquele que ele enviou. João 6, 27. Nós temos 3 eventos aqui em João 6,45. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, e despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então, nós temos aqui 3 eventos nesse versículo inicial. Então, Jesus envia os discípulos. É o primeiro evento que é registrado aqui nesse texto, nesse contexto. Jesus estava no Mar da Galileia. Você deve lembrar, nós temos aqui o Mar Morto ao sul, o Rio Jordão, que faz a ligação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, e o Mar da Galileia lá em cima. Então, ele está em alguma margem do Mar da Galileia, junto com essa multidão, e ele então diz para os discípulos: vão lá para o outro lado, para Betsaida. Eles conheciam bem aquilo ali, né? André conhecia bem demais aquela região e Pedro também. Então, ele, para proteger, Jesus faz isso para proteger os discípulos. Havia ali um grande alvoroço, as pessoas entenderam errado a função messiânica desse milagre e elas estavam preocupadas com comida. Então, ali, um momento de proclamar Jesus como rei. Jesus está querendo evitar com que os seus discípulos também caíssem nesse erro e já manda os seus discípulos saírem daquele lugar. Mas também eles estavam passando por um treinamento. Os discípulos passavam por um treinamento e agora Jesus então manda que eles possam ir àquele lugar ou a lugares onde o evangelho ainda não havia chegado. Eles precisavam aprender a evangelizar sem Cristo, fazia parte do treinamento deles. Então Jesus tira os discípulos dali para poupá-los daquela tentação de querer fazer o rei. Pedro já havia dito isso, né? Senhor, que história é essa de querer morrer? Então o Senhor não precisa fazer isso. Então seria muito fácil os discípulos serem seduzidos também. Então Jesus os poupa disso aqui, mas eles então são colocados para outro lugar para serem treinados e passarem por essa situação também. Fazia parte do discipulado deles. Um segundo evento que nós encontramos, Jesus despede a multidão. Então Marcos descreve que Jesus pessoalmente ele está empenhado. Ele tira os discípulos e ele mesmo vai persuadir as pessoas a voltar para as suas casas. João 6,41 também relata isso, né? Jesus aqui demonstra a misericórdia que ele tinha daquelas pessoas. Estava ficando de noite, as pessoas tinham uma longa viagem para voltar para casa. Jesus está realmente preocupado com elas, né? Também as pessoas estavam em perigo de sedição. A ideia de não entender esse milagre messiânico aqui, elas pensavam simplesmente que Jesus era um rei político que iria entrar em Jerusalém, iria libertar o povo do poder de Roma, iria governar o mundo inteiro, e elas não entenderam simplesmente por causa dessa questão de comida. É interessante que no verso 52 ali trata sobre os discípulos, mas na verdade todos estavam vivendo essa situação, porque lá diz que havia uma falta de entendimento, os discípulos não entenderam porque o seu coração estava endurecido. Então é interessante essa palavra que é utilizada lá para endurecido, é a palavra porô, né? Que vem de poroses, ou aliás, poroses que vem de porô, e ali significa uma calosidade.
É interessante que lá em Efésios 4, no versos 18, Paulo diz que os homens, os outros gentios, os descrentes, eles vivem lá no mundo endurecidos, uma vida alheia à vontade de Deus por causa da dureza de coração. Paulo usa também uma palavra, porosis, que significa calosidade, é a mesma raiz de poroses, né? De poro. Então, a ideia aqui é de um calo, que você vai ali desgastando e o corpo vai desenvolvendo aquilo. Então, dureza nesse sentido, encalecido, endurecido, não simplesmente endurecido por falta de entendimento, mas a ideia é por falta de sensibilidade, de percepção, coração duro, endurecido, não quer saber. Então, a multidão estava vivendo assim também. E o pior, os discípulos, no verso 52, eles não entenderam o milagre que Jesus acabara de fazer. Então, essa era a situação da multidão. Jesus envia os discípulos, Jesus despede a multidão, e nós temos então um terceiro evento, Jesus vai orar. E aqui eu quero trazer uma primeira lição para nós aqui. Jesus, ele nos dá um grande exemplo de oração e do poder da sua intercessão por nós. Então, diz que Jesus sobe ao monte para orar. Você deve lembrar que Jesus, como homem, ele sempre deixou um exemplo para nós. Tem gente que só vê Jesus assim. Jesus é um grande exemplo, né? Os muçulmanos, por exemplo, acreditam em Jesus como profeta, como um grande exemplo a ser seguido. Muitas religiões olham para Jesus e dizem, ele é um grande homem, um grande exemplo a ser seguido. De fato, Jesus é um grande exemplo a ser seguido. Como homem, ele deixou para nós o exemplo de como nós podemos agir nas circunstâncias da vida, porque ele, como homem, passou, né, e deixou esse exemplo para a gente seguir. Exemplo no sofrimento, exemplo nas tentações, exemplo na oração, exemplo como lidar com as adversidades, como lidar com as angústias, né? Jesus, ele se angustiou no momento certo. Ele não passou um ano angustiado antes da sua morte, nem uma semana angustiado. Uma semana antes, o Evangelho de João retrata ali uma semana antes, bem cronometradazinha, João 12 em diante, e ali não fala nem de angústia nenhuma, mas quando Jesus vai para o Getsemane, que ele está no jardim próximo a ser preso, então ali ele se angustia. Então ele deixou exemplo para nós em várias áreas, e aqui é uma delas, né? Essa daqui é a segunda de 3 ocasiões em que Jesus passa a noite em oração, registradas por Marcos. Ele registra 3 orações, dentre elas essa é a segunda. A primeira é em Marcos 1,35 e a terceira é em Marcos 14, 32 a 34. Essa, portanto, é a segunda das 3 orações. Por que Jesus ora? Jesus ora por si mesmo. Jesus ora porque ele estava sendo submetido a uma tentação. Então, alguém pode dizer, mas Jesus era Deus, ele não sabe o que é tentação. Ele sabe o que é tentação, ele sofreu tentação. Tentação em relação à fama, tentação em relação ao sucesso, tentação em conquistar o mundo independente ou à parte da cruz. Então Jesus precisava orar por si mesmo, e ele dá o exemplo para nós, e quando nós enfrentarmos tentações, orarmos ao Pai. É o que diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, para nós chegarmos ao trono da graça, para recebermos socorro em ocasião oportuna. Então Jesus, ele nos dá o exemplo, ele ora por si, mas ele também ora pelos seus discípulos. Eles sabiam que os discípulos iriam ser submetidos a uma prova ali há bem pouco tempo. Com certeza ele ora previamente por aqueles discípulos. Ele ora com certeza também por aquela multidão incrédula, do coração endurecido, que não entendia nada daquilo que Jesus fazia. Aqui eu queria dar uma lição, deixar uma lição para nós. Irmãos, o próprio Deus orou como homem, o Deus homem, ele ora ao Pai quando é submetido a provas. Que dirá nós, seres humanos tão frágeis, tão susceptíveis ao pecado, tão susceptíveis à tentação? Se Jesus nos deixou o exemplo de oração nas lutas, que dirá nós? Nós precisamos entender esse exemplo de Cristo. Há momentos, eu sempre tenho ensinado isso na igreja, Jesus não orava toda noite, a noite toda. Não é registrado. O livro de Marcos registra 3 vezes
Então a gente aprende que existem certos momentos em que há uma necessidade de intensificação na oração. É isso que nos ensina. Jesus ora para enfrentar as tentações. Jesus intensifica, quando em alguns momentos do seu ministério, ele intensifica seu período de oração. E ele intercede pelos seus discípulos, pela falta de entendimento dele e também da multidão. Jesus é o nosso grande intercessor. Como é maravilhoso sabermos disso. Como é maravilhoso sabermos que temos um advogado junto ao Pai. Como é interessante a gente saber, por exemplo, lá em João 17, aquela oração intercessória de Jesus. Pai, santifica-os na verdade. Pai, eu não oro somente por estes que estão, mas por aqueles que também hão de crer. Jesus orou por nós. Jesus intercedeu por nós. Jesus está ao lado do Pai intercedendo por nós. Jesus, mesmo estando ausente da sua presença imediata dos discípulos dentro do barco, mas ele estava ali intercedendo por eles. O mesmo ocorre conosco, querido. Jesus está intercedendo por nós, mesmo ele não estando com a sua presença imediata ali, nos consolando, nos animando, mas ele está em espírito, na presença do Pai, dentro de nós, confortando, trazendo conforto, alívio, função também do Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor. Em Romanos 8,34, a Bíblia diz assim: quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa maravilhosa! Jesus estava intercedendo por seus discípulos, pelas lutas que eles iriam passar ali naquela prova. Jesus intercede por você, Jesus intercede por mim. Nós não estamos sozinhos nessa situação. Embora geograficamente separados, Jesus está atento aos seus discípulos. Segundo lugar, além do exemplo de Jesus na oração e da intercessão dele por nós, em segundo lugar, nós vamos ver que mesmo estando sob as ordens de Cristo, mesmo fazendo a sua vontade, aqui nesse mundo, nós somos e seremos submetidos a provações. Essa é uma realidade. Muitas vezes a gente pensa, por que eu estou passando por isso? Eu tento fazer a vontade do Senhor, e por que eu passo por tanta dificuldade? Muita gente pensa isso, muita gente pergunta isso. Pastor, porque mesmo às vezes eu tenho, procurando obedecer o Senhor, eu passo por dificuldades. E tem gente que ainda diz assim, às vezes lá fora no mundo eu nem sofria tanto. Mas essa é uma realidade, meus queridos. Essa é uma realidade, e a gente pode ver aqui. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. É interessante aqui, porque Marcos, no capítulo 4, registra que os discípulos já haviam passado por outra situação, você deve lembrar. Eles passaram por uma tempestade anteriormente, e Jesus estava dormindo no barco, e eles disseram, Senhor, não se te dá que morramos, estamos aqui, já estamos em tempo de perecer, e o Senhor está dormindo. Então, lá em Marcos 4,35, relata esse episódio. E agora eles estão passando por outro episódio semelhante, né? Porém, sem Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, e queria também compartilhar com vocês? É que às vezes as provas e o discipulado do Senhor para nós, o discipulado pessoal do Senhor para nós, o nosso seminário particular de Deus conosco, é que nessas provas geralmente aumentam os níveis. Vocês notam que é gradual, os discípulos passam por uma tempestade, Jesus está com eles, está dormindo. Depois eles passam por uma tempestade sozinho. Jesus evangeliza com eles, depois Jesus diz, agora vocês vão evangelizar. Então, na vida, as situações são assim. Eu usaria a mesma palavra, né? O porosis. A ideia lá de calo tem um sentido negativo, de um endurecimento, mas ao mesmo tempo também, quando a gente passa por provas, quando a gente é submetido a provas, nós somos fortalecidos, somos calejados, né? Passamos por dificuldades e muitas vezes elas aumentam de nível e nós somos cada vez mais fortalecidos. Eu acho bem interessante a fase da adolescência, da juventude. Os problemas que os adolescentes passam são tão pequenos às vezes.
É claro que alguns, você perde o pai ou perde uma avó, esses problemas são grandes, mas às vezes é um problema, uma decepção com um amigo. E às vezes chega chorando, eu preciso de ajuda, eu estou passando por esse problema. Para ele é grande. Aí alguém que já está aí com seus 30, 40, 50, 60 anos diz, isso é um probleminha. Mas é assim, a vida é assim, você vai enfrentando de acordo com o nível, né? E Deus sabe o nível de cada pessoa. Aquele barco, aqueles tipos de barco eram deslocados através de remo. E aquela travessia tinha em média uns 8 quilômetros. Eu fico imaginando a situação. Alguns homens dentro daquele barco, remando, com certeza revezando aquelas remadas, né? Eu já cheguei a pegar em caiaque, em jangada, movidos a remo, até mesmo em caiaque, remando, e você ali você rema e parece que você não sai do canto, porque o vento está lhe jogando no sentido contrário. Esses homens aqui, eles estavam fazendo uma travessia de 8 quilômetros, faltava aí entre 2 a 4 quilômetros, dependendo do local onde seria feita a travessia, do local onde ele estava para chegar em Betsaida. Então você nota que desde o final da tarde, vamos supor 4, 5 horas, e eles passaram a noite toda remando, e Jesus diz que quando, a Bíblia, Marcos vai dizer que lá pela 4ª vigília, então isso era entre 3 e 6 da manhã, talvez 12 horas, para rodar 5 quilômetros. Então foi uma situação muito desgastante, foi uma pressão muito grande sobre aquela situação, e Jesus não estava lá com eles. Mas foi o Senhor quem enviou. Foi o Senhor quem enviou aqueles discípulos para ali. E é interessante que Pedro e André eram de Cafarnaum, cresceram ali naquele mar. Eles conheciam bem, mas isso não adiantava nada. Jesus queria passar adiante deles. Jesus sabia o que eles estavam enfrentando. Então, o que é que nós percebemos aqui nessa situação? O Senhor Jesus, ele, muitas vezes, pessoas vão sair da sua terra para um lugar distante, para servir de missionário. Às vezes vão passar por dificuldades lá. Muitas pessoas vão sair do seu trabalho para um outro emprego, e a princípio vai ser tudo muito bom, e talvez vão passar por dificuldades. Muitas vezes, mesmo sob as ordens do Senhor, muitas vezes, em obediência a Cristo, fazendo aquilo que é correto diante de Deus, nós seremos submetidos nesse mundo a provas. Essas provas não são fáceis, mas isso faz parte do nosso crescimento. As Escrituras mostram de uma forma geral que as dificuldades, que o sofrimento, eles fazem parte. Eles criam perseverança em nós, eles nos fortalecem. Eles nos amadurecem espiritualmente, eles nos aproximam de Deus. Não é fácil, não é fácil, mas é uma realidade. Essas circunstâncias nos fortalecem espiritualmente. Eu lembro-me do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, quando ele ora ao Senhor para que aquele espinho na carne fosse retirado dele. E o Senhor diz, eu não vou tirar, a minha graça é suficiente para você passar por isso. Não vou tirar o espinho, porque ele é benéfico para você, para lhe tornar sempre humilde. Então minha graça é suficiente para você. E a graça do Senhor sempre nos acompanha, sempre está conosco. Então, nós temos aqui então o Senhor, ele vai com os discípulos, ele está se aproximando ali daquele momento, os discípulos indo adiante do barco, e os discípulos quando olham, eu fico imaginando aquela situação. Homens, nós estamos falando de criança, nós não estamos falando de jovens, nós estamos falando de homens de coragem, pescadores, homens de raça. Mas quando eles veem aquela situação completamente sobrenatural, eles se apavoram. O texto de Marcos, quando diz que eles gritaram, o texto lá enfático, de gritos, né? As palavras ali eram de desequilíbrio, né? Então, aqueles homens gritando desesperado, até que eles ouvem aquela voz de Cristo dizendo, não temas, sou eu.
E aqui existe uma expressão que poderia ser apenas uma identificação, mas no grego ela é o ego eimi, sou eu, que é o mesmo termo utilizado na Bíblia, na Septuaginta, como eu já expliquei várias vezes, a Bíblia que foi traduzido do hebraico para o grego pelos 70 homens judeus lá em Alexandria, no Egito. E quando eles pegam o texto de Êxodo 3,14, quando Moisés diz: Senhor, quando eu for lá diante do povo, diante de Faraó, e eles disserem: quem é o teu Deus? Como é o nome dele? O que é que eu vou dizer? E o Senhor diz: ego eimi, quando ela foi traduzida para o grego, a expressão, o eu sou. Diga que o eu sou te enviou. Essa mesma expressão, quando os guardas vão prender Jesus, que Judas chega e beija Jesus, e eles perguntam: quem é o Cristo? E Jesus disse: eu estive com vocês lá no pátio, falei, preguei, vocês me viram todos os dias, mas era porque a minha hora não havia chegado. E quando Jesus diz: sou eu, diz que os guardas caem no chão como um tipo de reverência. Aquele título tinha um peso muito profundo, sou eu, ou eu sou, aquilo era um título divino, era o nome de Deus. Então Jesus diz para aqueles discípulos: sou eu, ali mostrando sua divindade. Jesus não estava fazendo aquilo para se mostrar, aquilo ali era mais uma prova para os discípulos de que Jesus não era um impostor. Ele andou sobre as águas, ele fez o que ninguém havia feito, ele não era um charlatão. Ele era o Filho de Deus, o Filho de Deus que veio a este mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E aqui uma terceira lição que eu queria tirar para nós é o poder de Cristo sobre todas as coisas. A convergência de tantos fatores não pode ser acidental. Aquela multiplicação dos pães, a ida dos discípulos para o mar, aquela tempestade, aquilo era algo produzido pelo próprio Deus. Como aconteceu anteriormente, os discípulos estavam tão azarados, só enfrentando tempestades. É claro que haviam mudanças repentinas, mas eles sabiam daquilo. Mas a gente percebe que há algo sobrenatural por trás. Jesus é o único que pode caminhar sobre as águas, que faz o vento acalmar-se. Quando Jesus sobe no barco, instantaneamente o vento para. O que ele está querendo provar com isso? Que ele já havia provado da outra vez. Ele fala, repreende o vento e o mar, ele se cala. Jesus está fazendo de novo. Ele está fazendo de novo. Jesus multiplicou os pães 2 vezes. E as 2 vezes com sobra. Jesus é o Filho de Deus, é aquele que tem o controle sobre tudo. Ele é o nosso Criador. Ele criou todas as coisas. Ele foi o mediador de Deus, o Pai, na criação. Ele conhece todas as leis. Ele sabe todas as coisas. Andar sobre as águas, como que pode isso? Jesus criou a lei da gravidade. Jesus criou a fórmula química da água. Ele sabe todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele transformou água em vinho. Ele criou o ouvido, ele fez os surdos ouvirem. Ele criou a boca, ele fez os mudos falarem. Ele criou todo o movimento das pessoas, ou o que é conhecido como a bioengenharia, ou o sistema mecânico, a biomecânica. Jesus conhece, e ele fez as pessoas andarem novamente. Ele é quem cria todas as coisas, e criou todas as coisas, e ele tem o poder sobre todas elas. Então, as pessoas têm o costume de dizer assim: eu creio em Deus, mas não acredito em Cristo. Então tem gente que diz: eu creio na Bíblia, ou eu creio em Cristo, mas não creio na Bíblia. Ou eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Ou não adianta, é uma tríade. Ou você crê nos 3 ou não crê em nenhum. Se você não acredita na Bíblia, você não acredita em Deus. Porque Deus, você conhece por causa de alguma referência da Bíblia. Tira a Bíblia, não tem Deus. E se você, a mesma coisa, não adianta você dizer: eu creio em Deus, mas não creio em Cristo. Sua fé é vã. Porque quem crê no Pai, crê no Filho. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. É ilógico. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus diz para os seus discípulos: não temais, né? Então Jesus, ele demonstra ali o seu poder andando sobre o mar. Os discípulos vivem ali aquele paradoxo, né? Rapidamente eles vão do terror ao consolo. Eles saem do pânico e vão então
ao prazer gostoso da presença de Cristo. Que situação! Reflete bem a nossa situação aqui na Terra, não é? Muitas vezes a gente passa por dificuldades e dentro das dificuldades a gente fica nessa oscilação. Chora, ri, fica com medo, confia. Essas oscilações são comuns a nós. Jesus aparece, resolve o problema e os discípulos então chegam ao outro lado da margem. Apesar de parar a muitos quilômetros de Betsaida, eles vão para Genezaré, fica... só para dar uma noção aqui para vocês, você tem aqui o Mar Morto embaixo, deixa eu ver, ficou um pouco claro, mas você tem, vou usar aqui, você tem aqui embaixo o Mar Morto, o Rio Jordão, você tem aqui o Mar da Galileia, né? Desse lado você tem Genezaré, e você tem Betsaida aqui. Os discípulos tinham que chegar aqui, mas foram parar lá do outro lado, mas chegaram, havia propósito deles chegarem ali. Então, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas aqui nesse contexto, nessa pregação. A primeira, nós precisamos confiar na intercessão do Senhor Jesus Cristo por nós. Nós nunca estamos sozinhos. Nossas orações nunca são ouvidas porque eu sou um bom crente, porque eu leio minha Bíblia, porque eu faço minhas orações, porque eu vou aos cultos. Não é por isso. Nossas orações são ouvidas por causa da intercessão de Cristo. Nós podemos chegar na presença de Deus por causa da intercessão de Cristo. Você pode ter certeza que Ele sempre intercede ao Pai por você e por mim. Eu não digo pela sua igreja, mas eu estou falando por você especificamente. Ele sabe quais são as provas que nós vamos ser submetidos. Ele sabe o que a gente vai passar no dia de amanhã, mas Ele tem intercedido por nós. Eu lembro muito Pedro, quando ele está com os discípulos, e Jesus e Judas, quando ele vai anunciar que um ali é o traidor, Pedro diz: Senhor, qualquer um aí menos eu, por ti eu dou a minha vida. E Jesus diz assim: Simão, tu vai me negar hoje. E Pedro diz: eu? De forma nenhuma, Senhor, por ti eu dou a minha vida. E Jesus diz: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Jesus diz: Simão, Satanás, ele pediu permissão para você peneirar, como se peneira o trigo, como se joeira o trigo, mas eu orei por ti para que o Senhor te fortaleça. E quando tu te converteres, fortaleces a teus irmãos. Jesus sabia o que Pedro iria passar. Jesus sabe o que a gente vai passar. Jesus sabe o que você está passando nesse momento. Confie, regozije-se nisso. Seu intercessor supremo e único, Jesus Cristo. Segunda lição, a importância da oração. Eu quero dizer para você só assim: se Jesus, sendo Deus, orou por suas tentações, por Ele mesmo, pelos outros, que dirá nós, quão necessitados nós somos de orar? Nós não sabemos a que vamos ser submetidos. Tentações e provas. Ore por sua vida, ore pelo seu país, ore por essa situação que nós estamos passando. Confie que Deus vai ouvir você por meio de Cristo. Terceiro, não estranhe as dificuldades virem sobre a sua vida, porque quando cristãos nós passamos por elas, mesmo se você estiver em obediência, porque é comum a gente pensar: eu estou fazendo tudo errado, eu estou pecando contra Deus e agora está vindo disciplina sobre a minha vida. Aí a gente aceita, mas não. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, em 2 Timóteo 3,12, ele vai dizer que todos aqueles que quiserem seguir fielmente a Cristo padecerão perseguições. Os fiéis vão ser perseguidos. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, ele vai falar do diabo que anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai dizer: resistam-lhe, firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais estão se cumprindo entre a vossa irmandade no mundo todo. É comum aos cristãos. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, ele vai dizer: mas se você está sem disciplina, da qual todos os outros são feitos participantes, é porque você não é filho, você é bastardo. O irmão fulano de tal ali é um crente fiel e tudo, está passando por dificuldade. O outro irmão fulano de tal ali está passando por dificuldade. A irmã fulana é um crente, é uma benção, está passando por dificuldade. Aí o cara abandona a igreja, está lá no mundão, numa boa, e não passa por dificuldade. É estranho isso. Então nós passamos por dificuldades, seja de que natureza ela for, psicológica, espiritual, financeira, relacionamento pessoal, passamos por dificuldades.
E isso não significa que você não esteja em obediência ou que você não seja um servo fiel. É comum, mesmo sob as ordens do Senhor, passarmos por provas nessa vida. Agora lembra, elas sempre terão um propósito bom para nós. Elas vão trazer mudança, elas vão produzir perseverança, elas vão fortalecer-nos. E o poder do Senhor sobre todas as circunstâncias. Então, Cristo, que maravilhoso é para nós sabermos que Ele criou tudo, que Ele sabe tudo, que todas as leis, tudo que existe foi criado por Ele e que Ele comanda todas as coisas. Todas as leis da química, todas as leis da física, tudo que rege esse mundo, o Senhor é o Criador e Ele tem domínio e poder sobre tudo isso. Esse vírus aí, quer tenha sido criado em laboratório, tenha sido feito, ou seja lá o que for, Cristo é o Criador da matéria-prima dele. Cristo conhece e sabe tudo sobre ele. Se Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele faz tudo isso acabar ou perdurar, tudo sob o controle dele. Ele controla todas as coisas. Queria destacar também o cuidado do Senhor conosco. O Senhor nunca nos abandona. Principalmente você que está passando dificuldade extrema. O Senhor estava lá no monte, mandou a multidão embora, finalzinho da tarde, e Ele olha lá no meio daquele mar, os discípulos lutando, e iriam passar 12 horas ali, provavelmente, quase esse tempo, remando, sem sair do canto, saindo 5 quilômetros, é nada. Mas Ele estava vendo tudo aquilo. Tem uma passagem que me marca muito, quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Eles estão em cima de um monte, praticamente invisível, e uma multidão de gente lá embaixo, de judeus. Eles podiam amaldiçoar e trazer aquela maldição sobre aquela multidão, mas havia um Deus que estava vendo tudo aquilo e que chegou para Balaão e disse: vai abençoar no canto de amaldiçoar. O Senhor vê suas aflições, o cuidado dele por você. Ele nunca abandona você. Ele sabe qual é o seu limite. Muitas vezes eu escuto, eu mesmo passo por situações que eu digo, não aguento mais, ou os irmãos passam por situações, eu não aguento mais. Ele sabe, Ele está vendo. Ele vê todas as coisas. Nunca esqueça disso. O Senhor ama você. Ele cuida de você. Eu queria encerrar com uma frase de um teólogo, McGee, e traduzido também por Itamar de Souza, diz assim: os obstáculos transformados em ajuda. O mar tempestuoso tem sido usado muito frequentemente como um símbolo de uma vida conturbada. Essas ondas que os discípulos enfrentaram pareciam apresentar uma barreira insuperável, mas pelo poder da vida que está em Cristo, Ele transformou esse meio em um progresso. Cada onda foi feita por Ele um trampolim para o progresso dos seus discípulos. Você lembra no começo dessa mensagem? Aquela barraca destruída que parecia ser o fim, foi o princípio para a salvação dele. Foi o meio que Deus utilizou para o socorro. Aquela tempestade foi um meio usado por Cristo para fortalecer os seus discípulos, aperfeiçoá-los. Tudo aquilo que você passa e eu passo vai servir como trampolim para nos aperfeiçoar, aumentar nossa perseverança, nos aproximar mais do nosso Cristo. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração. E você que não é crente ainda, entregue-se a Jesus Cristo. Creia na obra, no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Porque não adianta nada você ter os seus problemas resolvidos, mas o seu maior problema é o pecado. E se você não resolver esse problema, você está perdido eternamente. Cristo morreu na cruz do Calvário por você, para perdoar os seus pecados. Creia, arrependa-se e viva para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.